últimos dias o caso envolvendo o Dado Dolabella e a namorada dele, a Marcela Tomazelski, tomou conta das redes sociais. Primeiro, a Marcela denunciou agressões físicas e verbais. Depois, os dois apareceram juntos em uma retratação que levantou ainda mais dúvidas. Amigos da modelo chegaram a compartilhar fotos e vídeos que sugeriam agressão. E tudo isso abriu um debate importante. Por que ela voltou atrás? Teve medo? Dependência emocional? Violência psicológica? A partir desse episódio que ganhou tanta repercussão, a gente traz esse assunto para o estúdio do RF com você e recebe a psicóloga Thaís Azevedo. Thaís, seja muito bem-vinda ao RF com você e vamos para essa discussão tão importante aí, né? Obrigada, vamos conversar sobre isso que é muito importante, principalmente aqui na nossa região, né? Com certeza, a gente tem visto muitos casos, né, aqui na nossa região. Vamos puxar então pelo caso do Dado e da Marcela, né? No caso dela, muito se fala sobre essa possível dependência emocional. Como identificar então quando esse vínculo afetivo se transforma em dependência? Bom, a primeira ideia que a gente pode fazer é: eu sou feliz sozinha ou eu dependo do estado de humor do meu parceiro, da aprovação do meu parceiro, da presença do meu parceiro para eu me sentir feliz? Porque a dependência emocional dá uma sensação de que eu não me basto, eu preciso do outro para existir, para me sentir amada, para me sentir validada. Então, se você estiver em casa se sentindo nessa situação, cuidado que pode ser já a dependência emocional. É uma questão também realmente de como você se sente em relação a você mesmo, a questão do amor próprio que muito se fala, né, Thaís? Sim, às vezes existe uma confusão de que a pessoa que passa pela dependência não possui amor próprio. Às vezes a gente tem amor próprio, só que a relação tóxica, uma relação manipuladora, narcisista, faz com que a gente perca esse amor próprio e se vê dependente emocional do outro. Aí também depende do parceiro, né? Depende. Se ele é uma pessoa legal ou se é uma pessoa que vai trazer esse traço tóxico para o relacionamento. Bom, quando alguém denuncia uma agressão e depois volta atrás, como foi no caso da Marcela, como a gente viu então, isso pode ser um sinal de violência doméstica ou até medo? Com certeza, e normalmente tem os dois envolvidos, né? Tanto medo físico, né, de que alguma coisa pior aconteça nessa denúncia, porque quando a gente vai fazer uma denúncia, a gente entende que a gente está fazendo o maior pedido de socorro, porque a gente recorre às autoridades, né? E também tem a questão emocional, porque na dependência emocional a gente perde a relação com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso ambiente social. Então, quando a gente recua, às vezes a gente também tem medo de perder todo esse ambiente que a gente está acostumado a viver. É muito complicado, né? E realmente é esse medo que leva a mulher a recuar. Tem outras coisas, ela pode estar sofrendo ameaça. O que acontece nesse caso, num ambiente em que existe essa questão da dependência emocional, da violência doméstica? Vamos pensar que tem mulheres que, além da dependência emocional, elas também passam pela dependência social, pertencem à mesma igreja, ao mesmo grupo, e também tem a dependência econômica. Muitas mulheres passam pela dependência econômica mesmo trabalhando e às vezes mesmo ganhando uma quantia de salário superior à do parceiro. Só que aí tem essa entrega desse dinheiro a esse parceiro e também tem a dependência de ameaças do tipo: se você me largar, ninguém vai te querer, ninguém vai acreditar em você, você precisa de mim, você vai destruir a nossa família, e aí ela acaba recuando. Além da violência física, a gente sabe que existe a violência psicológica e ela muitas vezes não deixa marcas físicas, mas muitas vezes dentro da mulher, né, no coração, na alma. Quais são os sinais, então, mais comuns que os amigos e os familiares, eles podem perceber até mesmo antes de uma mulher que está sofrendo com isso? Muito boa essa pergunta. A pessoa muda, parece que o brilho dela diminui. Parece que ela se apaga e às vezes esse apagamento vem por uma mudança da roupa que ela usa para evitar conflito com o parceiro. Ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de vestir. Eu já atendi uma paciente que ela mudou até o time de futebol. Ela era palmeirense roxa, quando ela começou a namorar ela virou corintiana. Olha isso. Por conta da dependência e da violência. Então os familiares e os amigos percebem que ela está mais calada,
ela já não emite mais tanta opinião ou sempre pede desculpa. É muito comum o agressor tirar a vítima do ambiente, né? Então, por exemplo, ela vai visitar a família, ele está sempre presente para ela não falar nada, para ela não se queixar. Ou às vezes ele nem a deixa ir, né? Ou nem a deixa ir, proíbe. Então, esse apagamento, esse afastamento, né? E a autoestima da pessoa vai para o lixo, né? Ela fica bem desgastada, bem destruída. É muito complicado. E ameaça, chantagem, controle também por parte do parceiro, igual a gente estava conversando agora, né? De não deixar a mulher sair, ou de, saiu, ele tem que estar junto porque ele precisa controlar tudo que ela fala ali. Também é uma forma de violência, né? São formas de violência. Como que a gente reconhece quando isso ultrapassa, então, o limite da agressão emocional? Eu acho que nada tem limite, né? Nenhuma manipulação, nenhuma chantagem, nenhuma ameaça tem um limite de tolerância. Então, se a gente se vê diante de um abusador que ele fala, mulher minha não age assim, isso não é papel de mulher casada, não usa tal maquiagem, não usa tal roupa, já é bandeira vermelha, né? Não tem passada de pano. Toda agressão é agressão. Certo, e é um assunto muito delicado realmente. Então não existe tolerância, porque uma pequena agressão ela pode até aumentar, né? Vai dando margem. Exatamente. Mas às vezes as mulheres não percebem isso de início, né? Inicialmente, e aí deixam aquilo virar uma bola de neve, né, Thaís? Pelo lado psicológico, nós mulheres gostamos da sensação de proteção numa relação. Só que a gente confunde proteção com agressividade. A gente acha que parceiro agressivo, briguento, ele é protetor e é justamente o contrário. É muito complicado isso. No caso da Marcela, os próprios amigos dela compartilharam nas redes sociais os prints que ela mesma mandou para eles falando sobre as agressões, que o dado tinha empurrado, enforcado, e aí depois ela falou que ela estava ali num momento que não estava legal, foi um momento de raiva que fez com que ela falasse aquilo, desmentiu, agora ela voltou atrás, a gente sabe, né, eles terminaram o relacionamento. Mas nesse caso da Marcela, que ela chegou a expor isso para os amigos dela, qual que é a melhor forma de ajudar uma pessoa que está passando por isso? Bom, especificamente no caso da Marcela, esses amigos a salvaram de coisas muito piores que ela poderia vir a sofrer. É muito importante lembrar, Larissa, que não é só a vítima que deve fazer a denúncia. Né? Pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser porteiro do prédio, pode ser colega da igreja, né? Essa denúncia ela precisa ser feita e pode ser inclusive anônima. Agora, como que a gente acolhe, né, a vítima de violência? Primeiro que nenhuma vítima é culpada. Nós temos uma cultura de sempre perguntar, mas o que ela fez para merecer? Mas o que ela falou? Mas se ela viu que ele estava nervoso, por que ela continuou? A gente tem uma tendência de sempre culpar a vítima. Então esse acolhimento, ele é empático, né? Eu te ajudo, eu tô aqui para o que você precisar, não é tua culpa. Passar informações, né, para essa vítima dos direitos da Lei Maria da Penha, né, fazer o boletim de ocorrência. Está no apoio, está no amparo. E se ela precisar sair dessa casa em violência, né, em agressividade, num chamado de emergência, que ela saiba com quem contar. Sim, e falando um pouquinho do agressor, a gente sabe que em alguns casos, né, de violência doméstica, essa dependência emocional, ele costuma alternar uns momentos, né, da violência mesmo, quando ele é agressivo, para momentos que ele dá carinho para a vítima. É isso que acaba prendendo também uma mulher vítima de violência, correto? Sim. A neurociência, ela mostra que quando a gente está, né, numa relação traumática, ela nunca começa ruim, né? Então, pensar numa relação de violência doméstica não é pensar numa relação ruim. Relações ruins são quando a gente tem desejos e objetivos que, né, não são muito parecidos. Quando a gente está numa violência doméstica, a gente está no caos, né? A gente está no pior momento que a gente poderia estar ao lado de uma pessoa. Sendo assim, o nosso cérebro ele fica em estado de alerta constante, tem muito cortisol, muito hormônio do estresse. Quando o agressor finge que se arrepende, pede desculpa, fala que vai mudar, o alívio que a vítima sente é muito grande e o corpo dela se enche de dopamina, que é um neurotransmissor de prazer. Esse alívio é tão grande que ela associa ao agressor o alívio.
Então ela fica codependente desse sistema, que o estresse vem, mas ela fica esperando esse sistema do afeto, do carinho. E também tem a perspectiva emocional de que ela acha que ele vai mudar, que ele vai ser aquele rapaz do começo do namoro, do começo da relação. Porque no começo, né, todo mundo coloca a tua máscara e tudo é muito incrível, né? Exato, exatamente. Agora uma perguntinha um pouco polêmica, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Por que que muitas vítimas demoram tanto para fazer uma denúncia ou às vezes nem fazem, nem procuram as autoridades policiais? Vou falar de 2 tópicos. Primeiro, porque muitas mulheres, elas vêm de um ambiente muito violento já na própria família. A avó apanhava, a mãe apanhava e ela apanha. Então, tem uma naturalização dessa violência, né? Nós estamos falando de um país muito machista, com muita agressividade e, infelizmente, os serviços de apoio psicológicos gratuitos são escassos, né? 180 é o telefone que a mulher pode, né, ligar para pedir ajuda, ele funciona 24 horas, mas muitas mulheres temem a medida preventiva não ser suficientemente eficaz para a proteção dela. Então, a dificuldade de algumas mulheres de chegarem até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, de serem bem recebidas nessa delegacia. Então, tem esses fatores sociais que são, algumas vezes, empecilhos, né, e dificultam a ajuda dessa mulher. Com certeza. E para a gente finalizar, queria que você desse um conselho para o pessoal de casa, né, as mulheres que talvez estejam passando por uma situação dessa e não sabem o que fazer. Peçam ajuda, né? O 180 é um telefone 24 horas para socorro e denúncia. Façam um boletim de ocorrência, tenha um plano de segurança, converse com alguém que possa te dar esse auxílio, que não vai te julgar, que vai te acolher, te amparar. Tenta reservar, né, guardar os seus documentos, porque às vezes os agressores retiram até, né, os documentos da vítima para dificultar esse pedido de ajuda. E já é uma fase muito delicada, entenda que você não é culpada de absolutamente nada, não há nenhum comportamento que uma mulher faça que seja justificativa de violência e agressão. E muitas mulheres que têm filhos, né, têm muito medo de terminar essa relação e os filhos precisam da mãe bem e viva. Com certeza. Thaís, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no RF com você. Inclusive, eu vou pedir para colocar o Instagram da Thaís na tela para quem quiser acompanhar o trabalho dela. Foi um papo muito importante que a gente teve agora e é realmente um assunto que precisa ser falado. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.